Olá, olá, muito bom dia, bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos fazer um exercício muito simples, pintar esta maçã. Com este exercício vamos abordar 7 temas fundamentais da pintura. 1. A criação da palete de cores. 2. A gama de tons. 3. O esboço. 4. A aplicação dos tons base. 5. A escolha do fundo. 6. A procura da cor. E 7, por último, é quando acabar uma pintura. Este é um daqueles tutoriais que não podes perder. E não te esqueças, subscreve o canal e ativa as notificações. Não perdemos mais tempo, rola o genérico e avancemos. Ponto 1. Criação da palete de cores. Nós podemos criar uma palete de cores muito rica, cheia de cores base, com amarelos ocres, com laranjas, com verdes, com cores secundárias. Neste exercício, nós vamos utilizar as cores primárias. Porquê? Porque antes de chegar a essa variedade de cores que cada pintor pode utilizar para chegar àquilo que pretende atingir, é preciso entender como é que funcionam estas 3 cores primárias. E para isso é preciso fazer muitos quadros, muitas pinturas com essas cores primárias. E eu, como é um tutorial para aprender, vamos utilizar essas 3 cores primárias para fazer a nossa pintura. Okay? Então, vamos construir com essas cores 3 primárias. São, como toda a gente sabe, o amarelo, o azul e o vermelho, e além disso juntamos o branco e o preto. Neste caso eu não uso preto, uso o castanho Van Dyke, porque me permite que as misturas com as outras cores, quando quero, por exemplo, escurecer alguma cor, seja mais controlada. Além destas cores primárias, em cada um dos temas que nós vamos abordar aqui neste exercício que vamos pintar 4 frutas, em cada um dos temas vamos escolher mais uma cor. Escolham mais uma cor. Para quê? Para começarem a preparar a forma como olham para o modelo e como encontram então na gama de cores que estão à venda no mercado, como é que encontram essa vantagem de utilizar um tubo com uma mistura já feita. Qual é a cor que vão escolher? Olhem para o modelo e vejam qual é a cor que vos dá mais jeito, qual é a cor que está mais próxima de alguma zona que queiram pintar ou interpretar. Por exemplo, na maçã, eu tenho o vermelho, o amarelo e o azul, cores primárias, certo? E optei por incluir um verde, porque além desta tonalidade, ou seja, desta cor avermelhada que a maçã tem, ela tem no topo um verde. E por isso eu optei pelo verde. Podia ter optado por um laranja se quisesse dar à maçã uma vivacidade nesta zona da luz, para dar uma imagem mais cor de laranja, e nesse caso o verde seria construído com o amarelo e o azul. É uma opção. Neste caso optei por verde, mas como exercício só podemos escolher mais uma cor. E foi isso que fizemos. Portanto, a nossa palete é assim e é com ela que vamos trabalhar este exercício para aprendermos a fazer as misturas e a utilização das cores primárias. A gama de tons principais. Quando abordamos uma obra, temos que definir à partida os tons que queremos incorporar nessa obra. E é uma opção. Se queremos uma obra com grandes contrastes, grande profundidade, os tons muito escuros e tons muito claros, como Caravaggio, por exemplo, para criar
uma noção de bastante intensidade, de alguma tensão, então temos que criar um conjunto de tons em que a diferença entre o claro e o escuro é muito acentuada. E depois os tons que vamos criar têm que refletir essa diferença. Não preciso de criar à partida mais do que 3 ou 4 tons. Mínimo 3, para termos os tons das luzes, os tons médios e o tom escuro, mas posso criar mais 1 ou 2. Não criamos muitos nesta fase, mas é claro que a tonalidade depois vai ser conseguida na própria pintura, ou então criando esses tons. Mas é importante ter esses tons na nossa paleta. Da tal gama muito escuro, se quisermos uma obra muito profunda, mas se quisermos fazer uma obra muito harmoniosa, muito levezinha, em tons pastel, eu posso criar esses 3 ou 4 tons muito pouco diferentes uns dos outros. Ou seja, da opção que eu quiser fazer a obra é que vou escolher, ou que vou decidir qual é a profundidade dos tons que vou utilizar. Entre o muito claro e muito escuro, mas se não quero entrar num tom escuro muito diferente daquilo que é a minha gama tonal. Nesse caso, então teremos uma obra mais levezinha, mais suave. É a opção para esta quadrilogia da pintura das frutas, fazer um conjunto de tons bastante leve. E é esse que vamos também utilizar aqui na nossa pintura, com 3 ou 4 tons não muito diferenciados entre a luz e a sombra. O esboço é uma das fases mais importantes da obra. É quando definimos a composição, a colocação das peças e a proporção. Neste caso, o esboço é muito simples. Apenas tive a preocupação de escolher, segundo a regra dos terços, qual era a zona maior, ou seja, qual é a zona, se é o fundo ou é a base da fruta que é maior. Normalmente a parte do fundo é maior, mas eu quis que a parte onde assenta a base, onde assenta a fruta, fosse 2/3, deixando 1/3 para o fundo. Isto porque quero que a base faça parte do tema principal que eu estou a pintar, que é uma peça de fruta. Portanto, um esboço é muito importante. Neste caso, o esboço é muito simples, sem preocupações de definir, porque mais tarde, quando aplicarmos as cores à figura, nós vamos ajustar os contornos sem problemas, porque é realmente um tema muito simples. A aplicação dos tons base. Criados os tons que nós tivermos, vamos então começar por aplicar os tons da figura e no desenho que nós temos. Por onde é que começamos? Começar sempre pelo tom mais escuro. Porquê? O tom das sombras permite-nos encontrar volumes mais rapidamente do que começando com o tom das luzes ou com o tom intermédio. Ou seja, quando começamos a aplicar o tom escuro, temos a pintar numa superfície, as sombras, vamos a encontrar e vamos a perceber-nos de quais são os volumes que vamos ter na pintura. E a partir daí, com essa informação, eu tenho maior facilidade para ajustar e ir corrigindo esse volume que quero dar ao meu objeto. Por isso, não devem fazer de outra maneira senão começar pelo tom mais escuro. E a seguir, se a tela que vamos utilizar para a nossa pintura tiver um fundo, então, depois de pintar o tom escuro, sempre com essência tridentina, é muito interessante utilizar o tom de altas luzes para dar logo a mesma impressão que conseguimos
com este tom escuro, ou seja, criar aqui uma lógica de tridimensionalidade com o tom das altas luzes. No caso da pintura que estamos a fazer, tratando-se de um modelo muito simples e, como estamos a pintar sobre fundo branco, a colocação dos tons pode ser feita gradualmente, começando pelo escuro, exatamente para conseguir a melhor e a mais rápida noção do volume da nossa peça, e depois, gradualmente, ir colocando os tons, o médio, os claros, até às altas luzes, dependendo do número de tons que tivermos a trabalhar. A preocupação desta fase, seja qual for a ordem pela qual aplicamos os tons, é encontrar uma graduação que nos permita ter uma noção do volume da peça com os tons que nós utilizamos. No entanto, esta graduação não tem que ser muito precisa. Tem que dar as noções claras, uma vez que nós depois, quando formos a fazer a aplicação da cor, vamos com certeza corrigir e ajustar esta graduação dos volumes. No entanto, na base é importante ter esta noção de construir uma obra de volumes que pode ser construída com alguma cor, mas também pode ser construída pura e simplesmente com branco, preto e tons de cinzento. Depois de completar o tom escuro e o tom claro, chegou a altura de completá-lo com os outros tons, os tons intermédios. Estes tons intermédios vão ser aplicados em função da diferença e do caminho que eu tenho que percorrer para chegar do tom escuro para o tom claro. Ou seja, eu tenho que preencher toda a obra de forma a que consiga transmitir aquilo que eu quero transmitir em termos de volumes. Não estou preocupado ainda com as cores. Não falamos ainda de cores. Os volumes, portanto, os 3 tons que eu construí são muito básicos, são os 3 principais, e vou só construir os volumes. Podia fazer este exercício apenas com preto e branco e gamas de cinzento. E aí tinha que encontrar os volumes corretos, é isso que eu estou à procura. Corretos, mas não quer dizer que sejam completamente rigorosos, porque mais tarde, com a aplicação das cores, ou mesmo numa fase em que eu quisesse, com a questão dos volumes, ter uma perfeita evolução da luz e dos volumes, eu podia fazê-lo com mais rigor. Mas não, neste caso, apenas com 3 tons ou 4, tenho aqui a informação correta dos volumes que eu quero transmitir e não estou ainda preocupado com as cores. A escolha do fundo. A escolha do fundo tem a ver com aquilo que nós também queremos transmitir em termos da obra. Em termos clássicos, utiliza-se normalmente para o fundo uma cor escura, porque o escuro transmite profundidade. E aquilo que se pretende, normalmente, e utilizado muito pelos artistas clássicos, em retratos e tal, era que o fundo tivesse realmente a noção, as pessoas tivessem a noção que o fundo está distante, que estivesse longe, portanto escuro, e isso faria com que a figura trabalhada para a frente tivesse maior destaque, não é? Por outro lado, a base não era escura, tenderia a ser clara. Porquê? Porque estando ao mesmo plano do objeto, esse também tem que ser transportado para a frente. E isso só se consegue com uma cor mais clara do que a cor do fundo. Podemos não fazê-lo, mas, obviamente, se a cor da base for mais escura que a cor do fundo, estamos a baralhar completamente a vista de quem está a ver. Por isso, a cor clara é uma opção para a base. Normalmente, a cor clara da base é mais clara que os tons do objeto, de forma a dar ainda mais destaque àquilo que queremos retratar. Nesta obra, nas obras que eu estou a fazer das 4 pinturas de frutas, eu optei por colocar a cor do próprio fruto. Torna mais difícil do que, por exemplo, colocar um branco que faria realmente um destaque da fruta. Mas, no final, eu queria que essa base tivesse também uma personalidade muito parecida com a fruta e por isso optei por colocar na cor da base a cor do fruto, a cor predominante do fruto, e essa é uma opção. Por isso, também, uma das coisas que nós temos que pensar quando fazemos arte é, primeiro, saber
o que é que se pretende com estas noções clássicas de um fundo mais longínquo e uma base mais próxima para destacar o objeto, o tema. Então, sabendo isso, nós aí podemos utilizar esses conceitos e fazer aquilo que entendemos como forma de transmissão, mas temos que conhecer a base para fazer conscientemente as alterações. Vamos agora à procura da cor. Criar cor. Como vos disse, nós temos o volume definido com a aplicação do volume naqueles 3 ou 4 tons básicos, mas não temos a cor. Portanto, a cor coloca-se em cima destes tons, sem perder a diferença de tons, colocam-se cores. E, portanto, vamos à procura das cores do nosso tema e vamos colocando em cima dos tons. E, em cada passo, vamos ter que verificar realmente se continuamos a manter os volumes corretos que queremos, não destruindo as tonalidades que marcamos lá. Como é que se consegue fazer isso? Consegue-se com experimente, pouco a pouco, e se alguma vez desequilibrarmos um lado, temos que corrigir a outra cor, a outro tema, a outra sombra, etc. Mas esta fase é uma fase muito pessoal, é uma fase de opções, é uma fase em que cada um tem o seu estilo, cada um tem a sua técnica que desenvolveu e é uma coisa que se vai aprendendo com o tempo. Por isso, experimentem, ou seja, peguem nas cores primárias, neste caso, no exercício das cores primárias, e vão preenchendo. Vão fazendo misturas para encontrar o laranja, vão fazendo misturas para encontrar o verde, etc. E essas cores depois aplicam na fruta, no tema, tentando manter a mesma profundidade e o mesmo volume. Mas estas experiências são vossas. Vocês têm que ir avançando, têm que ir encontrando como é que conseguem a mistura correta, conseguem colocar naquele sítio, dando vivacidade ou dando intensidade, sem perder a tonalidade que se pretende e o volume. Esta questão da cor leva-nos aqui a um tema das sombras. As sombras têm a ver com cor, não é? Aliás, têm a ver com luz. Mas, quando estamos a trabalhar em sombras só com tons preto e branco, é fácil. Há muitos tutoriais que explicam como é que a luz chega, se reflete no objeto e criando as zonas de altas luzes, quais são as sombras mais profundas, as sombras que são refletidas, que têm uma reflexão da própria base, etc., ou do próprio objeto. Portanto, há muitos tutoriais. Eu tenho um tutorial que podem ver também, que dá um pouco mais de luz sobre a questão das sombras. Mas, neste caso, há uma coisa muito importante com este exercício que vos peço que façam, que tentem fazer. E que pensem nas sombras desta forma. Uma das regras é, obviamente, quando a sombra começa a aparecer num objeto, o objeto não se transforma em preto. O objeto vai perdendo luminosidade, mas mantém a sua cor base. Neste caso, as sombras que estão sobre o lado vermelho da maçã têm que continuar a ser vermelhas. A cor do objeto tem que fazer parte da cor da sombra do objeto. Tal como na base, a sombra da base, e neste caso no fundo não tem sombra porque está muito distante e é muito escuro, a sombra da base também tem que ter a cor da base. Neste exercício, reparem, se eu mantiver na base a cor do fruto, que foi essa a minha opção, então a sombra tem as mesmas cores, que é criado da mesma forma. Pode ter diferentes tons, há diferentes níveis de sombra, mas é criado da mesma forma. Mantém a cor base e depois coloca-se a cor complementar na cor base, nunca perdendo esta noção. Outra coisa, as sombras têm sempre um bocadinho das 3 cores primárias. É verdade. Porquê? Bem,
Vermelho. Qual é que é a cor complementar? Verde. Então o verde tem um bocadinho de amarelo e um bocadinho de azul. Como a cor própria faz parte da sombra e a cor complementar é o verde, então, e o verde tem o amarelo e o azul, então a sombra de uma maçã vermelha é um bocadinho das três cores primárias. Da mesma forma, se for para uma sombra de uma cor verde, que já é secundária, se for para a sombra de uma cor verde, a complementar do verde é o vermelho, que é a cor primária. No entanto, a própria cor base, sendo verde, tem um bocadinho de azul e de amarelo. Ou seja, que para construir a sombra do verde, eu vou construí-la com a base, azul e amarelo, e um bocadinho de vermelho. E, portanto, temos as cores primárias sempre, as três na cor das sombras. Por exemplo, se nós tivermos agora, quando pintarmos um limão, o amarelo vai ter como cor complementar o lilás, o roxo. O roxo tem o tom vermelho e o tom azul. E, portanto, uma sombra de um limão, de uma sombra amarela, também tem a cor amarela e as duas cores que compõem o roxo, que são as duas complementares. Portanto, tem as três cores complementares. Não há forma de dar agora, porque, por exemplo, no caso do amarelo, a adição das cores complementares, seja o roxo, ou vamos buscar um roxo, ou vamos buscar então o vermelho e o azul, tem que ser muito leve para não destruir a cor base. Agora, qual é a exceção de uma sombra preta? Se quisermos colocar uma sombra preta, só nos casos em que naquele objeto tivermos completamente ausência de luz naquele ponto. Se realmente não houver luz, a cor do objeto deixa de ter importância para definir a sombra. Mas são em casos muito extremos. E, claro, se quisermos fazê-lo, fazemos-lo. Mas temos é que ter a noção de que, nesse ponto, se nós fizermos com uma cor, com o castanho de Van Dyck, ou o tal preto, exagerado, nós estamos então a transmitir que naquele ponto não há luz absolutamente nenhuma. Quando terminar a pintura. E provavelmente nós, quando estivermos aqui a definir as cores e as sombras, etc., e a melhorar e a encontrar os equilíbrios, quisermos procurar uma solução satisfatória, ou seja, quisermos procurar um resultado que nos deixe satisfeito. E, portanto, quando nós conseguimos atingir esse resultado que nos deixe satisfeito, a pintura termina. Agora, qual é o resultado que nos deixe satisfeito? Tu é que sabes. Eu é que sei nos meus quadros. Tu é que sabes nos teus quadros. Posso, por exemplo, definir um conjunto de cores muito limitado, muito baseado nos tons que eu coloquei nos princípios, 3 ou 4 tons, faço uma camada de cores que eu preparo previamente e tenho a minha obra e estou satisfeito. Termino aí. Se eu quiser dar um pouco mais de graduação às cores e aos tons e dar uma vivacidade, criar um contraste, criar uma harmonia, procurando com o fundo, com a base, etc., eu posso dedicar mais tempo até encontrar o resultado que eu coloquei no início da minha decisão. E é muito importante nós termos a noção do que é que queremos fazer, porque senão corremos o risco de nunca acabar. Porquê?
há sempre uma pincelada, há sempre uma transição, há sempre qualquer coisa que nós podemos melhorar, seja numa coisa tão simples como uma fruta ou algo mais complexo. Mas só o devemos fazer se isso fizer parte do plano que nós quisemos quando iniciámos a obra. Se não faz parte do plano, se eu encontrei um plano e o concluí, não vou dar mais pinceladas, porque senão corro o risco de saturar as cores. Quando atingimos o nível de satisfação que inicialmente previmos no nosso plano, então acabamos a obra aí. Esse é a chave para acabar as obras. Espero que este exercício tenha sido muito interessante. Temos mais 3 frutas para ver, podem ver 3 frutas que vou publicar e, sobretudo, o treino é que vos vai dar o próprio estilo e a prática. Por isso, aprendam a trabalhar as cores primárias, misturem bem as cores primárias e depois exercitem com outras cores. Boas pinturas, subscrevam o meu canal e ativem o sininho para receberem mais novidades sobre tutoriais muito práticos, muito didáticos. Não são coisas perfeitas, são coisas para vocês encontrarem depois a vossa forma de trabalhar e a vossa perfeição. Só ao final de contas, são vocês que têm que fazer os desenhos e os quadros bonitos. Não sou eu. Obrigado por tudo.